pelo menos um lance o juiz acertou no jogo, né? Essa expulsão. Porque no resto foi um fiasco. Um juiz bem caseiro, bem tentando administrar o jogo. Vai ter os lances polêmicos para a gente analisar, cada um tem a sua opinião. Eu tenho a minha, acho que foi uma arbitragem muito ruim, muito condizente, né? Salve, salve, nação, vambora com mais um vídeo aqui, mais um debate aí envolvendo Flamengo e Corinthians, Mengão classificado, né? E, como você já pode perceber aí na tela, qual é o principal mérito de Felipe Luiz no jogo, né? Sabemos que o Felipe Luiz é um cara acima da média dentro de campo, foi dentro de campo e agora fora de campo também, né? E essa substituição foi muito questionada durante o jogo para comentarista, torcedor. Ele tirou o Gabigol e botou um zagueiro, né? Então, se fosse o Tite, seria muito criticado. Obviamente, o Felipe Luiz ele tem uma margem de segurança com a torcida do Mengão. E é aquilo. Eu acho que com essa situação ele se incorporou, né, na escola Diego Simeone, que acabou ajudando o Flamengo. E o Corinthians deu a bola pro Corinthians, ele mesmo disse, vou dar a bola pro Corinthians. E o Corinthians não criou praticamente muita coisa no jogo, né? Mas eu acho que na minha opinião, o mérito do Felipe Luiz é ser um cara ousado e não ter medo de crítica. Ele tirou um atacante, botou um zagueiro e vida que segue. Botou o Arrascaeta como falso 9 e vida que segue, né? O Flamengo deu algumas escapadas lá, mas não acertou o gol do Hugo Souza, né? Então, é aquilo. O Zinho, ele chegou a falar um pouco sobre arbitragem caseira, falando que a arbitragem do Daronco foi muito caseira. Então, quer ver isso? Então, vamos embora com mais um vídeo aí. Deixe seu like e tamo junto na Sul. Né, cruzamentos e conseguiram finalizar. Não achei uma partida brilhante defensivamente. Acho que uma incompetência ofensiva do Corinthians com uma entrega do Flamengo, com uma disposição, os jogadores realmente tentaram suprir a ausência do Bruno Henrique, que foi expulso acertadamente, né? Pelo menos um lance o juiz acertou no jogo, né? Essa expulsão. Porque no resto foi um fiasco. Um juiz bem caseiro, tentando administrar o jogo. Vai ter os lances polêmicos para a gente analisar, cada um tem a sua opinião. Eu tenho a minha, acho que foi uma arbitragem muito ruim, muito condizente, né? Teve lances que ele tinha critérios diferentes no jogo, atrapalhou o jogo. O zagueiro do Corinthians falou isso. Deixou o Flamengo segurar o jogo também, deixou o goleiro fazer cera, o Rossi. O Rossi ia quase lá na torcida, quase que ele pulava o alambrado para vir correndo para bater o tiro de meta. Só o juiz que não via isso. E ao mesmo tempo, tem lances que a diretoria do Flamengo reclama e que em alguns eu concordo. Eu acho que ele deixou a desejar, não gostei da arbitragem, como o jogo também não foi um jogo empolgante em termos de qualidade, mas de muita entrega, muita disposição, muita pegada, empenho dos jogadores, realmente suaram muito, lutaram muito, mas um jogo que para mim, tecnicamente, foi de nível ruim. Anderson Daronco, já a gente chega nele, segurem-se, porque os lances vão passar, a gente separou para rodar todos com calma para cada um poder opinar aqui e a gente fazer uma avaliação também de arbitragem. Agora, Pascoal, claro que não foi um jogo brilhante tecnicamente, concordo com o que traz o Zinho, assim, o Flamengo estava abaixo individualmente do que poderia e o Corinthians não consegue construir seu jogo mesmo com um a mais. Por outro lado, assistindo a partida, eu não lembrei o tempo todo, assim, o Flamengo está com um a menos, o Flamengo está com um a menos. Então, a sensação que a gente fica é que se o Flamengo não foi brilhante, ele foi eficaz no que precisava ser feito diante de um adversário que tinha desvantagem, né? Porque se muita gente questiona quando o Felipe faz a substituição, essa substituição, ela de certa maneira, se ela não faz o Flamengo criar, ela faz o Flamengo parecer que iguala o jogo com um a menos. Foi a minha sensação. Bom, na verdade, tem gente que criticou, o Respostinha ficou... Ô, Zinho, o Respostinha ligou na hora, ficou bravo lá comigo, rapaz. Porque eu falei pra ele, calma. Não acredito. O quê? Não acredito. Esse treinador bota zagueiro, tira centroavante, bota zagueiro. O Respostinha não falou mal do Felipe Luiz. O Tite, ele ia quebrar a televisão. E ele ficou nervoso. O Tite ia quebrar a televisão. Ih, rapaz, você nem sabe, ele tava nervoso. E aí, eu tentei acalmar, né? Falei, calma, o Felipe Luiz tá sabendo o que tá fazendo. A vantagem é do Flamengo, tem um gol de vantagem. Tá segurando aqui, tá equilibrando. Calma, tá cara. Com o Felipe Luiz. Respostinha tá com o Felipe Luiz. Não. Ontem ele estava irritado. Mas aí aconteceu o seguinte: o time ganhou, apaga tudo, vambora, tá tudo legal. Felipe Luiz é o cara e tal. E assim vai embora. Torcedor é assim.
Torcedor é assim, apaixonado, a paixão se aflora no momento difícil, com a expulsão, porque não tinha como discutir a expulsão do Bruno Henrique. Né? Esse é um primeiro ponto. Né? Nem o próprio ainda foi argumentado, depois a gente vai falar sobre isso. Agora, o Corinthians foi de uma incapacidade enorme. A incapacidade do Corinthians parte da armação no meio-campo. O Garro pouco criativo. O Garro num dia em que ele não apareceu com aquele brilhantismo que a gente espera de um jogador da qualidade dele. Ele tem que fazer o ataque do Corinthians funcionar. E ele não conseguiu. E eu entendo que o treinador poderia auxiliá-lo nessa missão. Tem jogador para isso. O Coronado estava no banco. Ele podia jogar com 2 volantes e 2 meias. Ou jogar com 1 volante e 2 meias. Dependendo da situação. Porque quando saiu o Gabigol, o centroavante do Flamengo foi o debochado. Sim, o Arrascaeta foi lá como centroavante. E outra coisa, estou sentindo uma saudade do Arrascaeta, gente. Vai falar de falso 9. Eu estou com a saudade do De La Cruz. Eu estou com saudade do Arrascaeta. Ele vai voltar. Não jogando bem não, Pascoal? Não. Tá difícil. O De La Cruz errou uns 2 lançamentos. O De La Cruz está muito abaixo. Ontem parecia que ele estava jogando com freio de mão puxado e aí de repente sente uma lesão. Estava nítido que ele não estava solto. Eu não sei se é o número de jogos do futebol brasileiro, se é a sequência de jogos, se é viagem e retorno, seleção, e todo esse pacote que envolve o futebol brasileiro. Mas ele estava na data FIFA lá. Então, mas ele só jogou... Tranquilinho lá com o Uruguai, ficou no banco. Só jogou 45 minutos, você tem razão, Zinho. Mas ele não está no... Mas se ele só jogou 45 minutos, eu imagino que ele ainda não esteja totalmente recuperado de nenhuma lesão recente. E o Gerson, que jogou os 2 jogos? Não, mas o Gerson... O presidente está só aguardando o momento. Fazer um programa só do Gerson. Um programa 2 horas só para falar do Gerson. Porque é impressionante. Estou falando na parte física. Como ele perde, quando o Flamengo perde um jogador, né? Que não tinha o Gerson incorpora o meio-campo, ele toma conta do meio-campo. Gostei também do Eric Pulgar no meio-campo. Pelo menos fez o básico dele, né? Vou marcar, vou passar. Tá? Obrigado. Não dá para passar para cima. Muito obrigado, Zinho, você me ajuda. Pascoal. Aí não dá para dar passe, não vou dar o passe perto. Muito obrigado por você ter concordado comigo. Tá de olho na fé. Tá difícil. Quando o Flamengo coloca os 3 zagueiros, eu pensei até que iria colocar mais um volante. Mas não, ele fez mais um zagueiro. Ali na formação de zagueiro e ainda trouxe o Eric Pulgar na frente dos 2 zagueiros. Para trancar ali. Não deixar o Corinthians passar, porque o Corinthians queria muitas vezes atacar por dentro, afunilava muito o jogo e facilitou a vida do Flamengo. Ponto. Quantos chutes deu o Flamengo no gol, Mauro? Nenhum. 0. Então como é que pagou 500 para quê? Não, chutou 5 vezes, mas o Hugo... goleiro ali, né? Ia fazer o quê, Mauro? Não, porque no gol. No 7,32 por 2,44. Quantas foram? Não, nenhuma. O Hugo não fez nenhuma defesa. Nenhuma defesa? Não. Rapaz. Teve o gol anulado, né? Só que eu falei do Mauro, já botaram os números, olha lá. Apareceu o Mauro, já botaram os números. 0-6 ali, ó, das setas, né? O Rossi teve 6 intervenções e o Hugo não precisou. Mas o Hugo é um dos responsáveis por trazer o Corinthians com essa diferença de apenas 1-0 pelo que ele fez no primeiro jogo. Então, eu quero ver... Ele também é o responsável pela expulsão do Bruno Henrique, que ele deu um passe muito ruim pro Mateuzinho. E aí o Bruno Henrique foi dividir a bola com ele e aí foi expulso de campo. Na verdade, nos 180 minutos, ontem é isso. O Zinho já detalhou muito o jogo de ontem, não foi nada de emocionante, assim, nem para o corintiano que lotou lá, mesmo tendo chutado 6 vezes, ele pode, como disse o Pascoal, aquela do Yuri podia ter entrado e tal. Não sei, com 8 minutos foi um gol ali que foi corretamente anulado, mas é tudo milimétrico, né? Sim. É tudo muito ali, quer dizer, quase o Flamengo sai na frente ali, já com 1-0 e aí o banho de água fria era maior. Então eu prefiro ver nos 180 minutos. E aí o Flamengo foi muito superior, com o Gerson mandando nos 2 jogos, né? Não vou falar mais do Gerson, porque já estão chamando... Ontem você acha também que ele foi... Foi o cara de novo, foi. Foi de novo, para mim... Ele bota o meio campo. Podemos falar de outros jogadores, mas ele teve uma participação fundamental. Ele está jogando demais, ele é muito tranquilo para jogar. Hoje alguém me falou assim, né, nunca, só entrando na mente dele, ou ele declarando que se foi isso, que ele teria jogado a bola no braço do coisa ali para ser pênalti, do Garro.
Mas assim, ele é tão tranquilo que tem gente que pensa que é isso mesmo, que ele tem tempo de raciocinar, fala, vou dar um tapinha aqui, enfim. Eu acho ele muito tranquilo para essa final, para fora de casa. Não sei se o ambiente estava tão hostil assim, mas para ele não pegou nada, né? A gente fala da pilha porque foi a pilha do Mateuzinho, né? Isso. Que é ex-jogador do Flamengo. Claro. Aí o Wesley responde no campo, acaba virando mais uma provocação do que o ambiente. Mas a gente falava antes do jogo, acho que no Linha, que fizemos no sábado à noite, né, que é da experiência desses caras todos ali, De La Cruz, Arrascaeta, o próprio Gerson, o Bruno Henrique, que começou bem o Bruno antes de sair, né, do jogo, parecia que ali ia ser uma válvula de escape mesmo do Flamengo. Esses caras são muito experientes para sentir qualquer tipo de pressão, assim, né, e tremer e não saber jogar. E o Felipe foi muito bem, para quem não tinha gostado dele no Fla-Flu, que é ex-jogador do Flamengo. Claro. Aí o Wesley responde no campo, acaba virando mais uma provocação do que o ambiente. Mas a gente falava antes do jogo, acho que no Linha, que fizemos no sábado à noite, né, que é da experiência desses caras todos ali, De La Cruz, Arrascaeta, o próprio Gerson, o Bruno Henrique, que começou bem o Bruno antes de sair, né? Do jogo, parecia que ali ia ser uma válvula de escape mesmo do Flamengo. Esses caras são muito experientes para sentir qualquer tipo de pressão, assim, né, e tremer e não saber jogar. E o Felipe foi muito bem, para quem não tinha gostado dele no Fla-Flu, que é ex-jogador do Atlético de Madrid, botou o 5-3-1 aqui, vamos que vamos. E já estava na cabeça dele, né? Foi muito rápido assim. Parece que já estava na planilha ali, ó. Se sair esse, eu ponho esse, se sair aquilo, se acontecer isso e tal. E foi o que ele fez. Ele fala na entrevista. Ele deu a bola para o Corinthians e falou, vamos ver o que eles vão criar. Tanto é que o Corinthians teve 60%, 59% de posse. Deu 6 chutes, mas nada que... Muito cruzamento, né? Mas nada assim que... Nossa, tá aquele abafo, agora daqui a pouquinho sai o gol. O torcedor fica na esperança porque, claro, tá perdendo, sai para frente. Aí cada bola que desce, agora vai sair e tal, mas não foi nada assim que você falasse, puxa, mano, essa bolinha aqui do fulano e tal. Não, foi merecimento, assim, sem grandes emoções, a não ser a tensão de um jogo que está valendo 30 milhões para quem for vice, 70 para quem ganhar, porque tem isso também, tem dinheiro. É a 10ª vez que o Flamengo vai para uma final, 3ª consecutiva, então tem tudo isso, estava tudo isso em jogo lá ontem também, né? Tem uma bola do Yuri Alberto no segundo tempo, que eu acho que talvez tenha sido a que passou mais perto dessa sensação. O Felipe, quando tem que mexer, olha a qualidade do que ele põe. Fabrício Bruno, que é a primeira mexida para isso, depois Alexandre. Sim. Depois o jogador mais caro que o Flamengo comprou, Alcaraz. O Alcaraz entra, é verdade. Alcaraz. E o Plata. Estava tudo isso no banco. Do lado de lá tinha o quê? O Giovani, que não jogava muito. O Michael, que não entrou? Não, ainda ficou. E aí, na hora de tentar mudar, o Corinthians precisando do gol, nada contra, gente, mas estou dizendo assim, ó, é Pedro Henrique e Giovani, que não estavam nem sendo muito utilizados. Alguém falou aqui, acho que num programa nosso aqui da semana passada, cadê o Giovani? De repente sumiu, o menino entrou e tal. E aí ele foi até perguntado, Ramon, sobre isso. Então, assim, tem uma diferença ali de potencial. Mas, independentemente dessa diferença técnica de qualidade, faltou mais vontade para o Corinthians, faltou uma coisa mais corintiana, de para cima, de qualquer jeito, desde que tomasse o gol. Ficou naquele, vamos ver que hora que vai sair, será que acontece? Faltou, sim, faltou mais Corinthians ali nessa final. O Flamengo não tem nada a ver com isso, administrou, era a estratégia do Felipe. Eu me fecho aqui, vamos ver. Eu acho que ele sabia que o Corinthians não ia conseguir muita coisa, não, porque deu certo, ele se fechou e... A sua atuação lá Atlético de Madrid, e ele deve ter tudo isso desenhado na cabeça, né? São muitos anos lá fora. Fala, Tetra. Não, eu tenho uma visão um pouco diferente, assim, eu confesso que eu não vi outros programas, mas eu falei isso ontem no Sport Center, né, que foi à noite, às 10 horas, não tinha assistido nenhum programa, e a minha análise nessa substituição do Felipe Luiz é muito pela parte física que apresenta alguns jogadores do Flamengo. Porque ele declara muito que o Bruno Henrique, para ele, era o melhor jogador até aquele momento do jogo. Ainda no início, né? Mas que era o jogador para explorar a velocidade nas costas do Mateuzinho, mas é aquele jogador que sem a bola, ele é o primeiro do trio ali da frente, Arrascaeta e Gabigol, é o primeiro que retorna para compor uma linha defensiva com o Gerson, com o Pulgar e com o De La Cruz. Pelo menos é a minha visão tática do Flamengo.
quando o Flamengo perde a bola, quem fica um pouco mais à frente é o Arrascaeta e o Gabigol. Eles até tentam, fazem uma sombra no volante adversário, tentam ajudar, né? Tenta ter um comprometimento, mas não é a característica, e os dois estão mal fisicamente. Por isso que eu concordo com o Pascoal. O Arrascaeta está longe de ser o Arrascaeta que a gente conhece. O craque, o cara diferenciado, o debochado, ele, por isso que eu falei, poupa o cara, pensa num jogo mais decisivo. E ele vem de jogos pela seleção do Uruguai, né? Aí ele entra lá um pouquinho no Fla-Flu. Eu acho que é um jogador que fisicamente, você vê como é que ele termina o jogo. Claro, ficou muito isolado ali na frente, correu ali, mas quase não pega na bola, porque é uma função diferente. Mas eu vejo a inteligência do Felipe Luiz, independente de ter vencido ou não, porque o futebol é cruel. Se perde o jogo, eu não sei como é que seriam as críticas em cima dele. Perdeu um atacante, ele tira outro atacante para botar um zagueiro? Sim. Você imagina se perde o jogo. É o chato. É o chato do futebol, né, Pascoal? É o chato do futebol que é muito resultado, em cima do resultado que são feitas as análises. E eu respeito todas. Mas, na minha opinião, o que ele olha? Bom, eu perco o primeiro cara do ataque que me ajuda na marcação que eu preciso, porque eu estou com a vantagem. O empate é meu. Eu vou ficar com Gabigol e Arrascaeta, que são dois que não vão me dar essa recomposição. Então, além de estar com -1, eu vou ficar com dois caras que também fisicamente não vão me ajudar. Então, quando for a fase defensiva, você pensa que perdeu um e vai ter dois que não participam. Então, é muita coisa para uma decisão. Então, ele agiu rápido. Assim, ousado, porque sabe que pressão vem, cobrança vem. Ainda é inexperiente. Também numa decisão, como é que o cara faz isso? Imagina. Então ele teve coragem, porque ele colocou mais um zagueiro, deixou o Pulgar como primeiro e colocou ali os 3 meias, um mais adiantado que era o Arrascaeta, o De La Cruz com o Gerson para puxar com liberdade para os 2 alas. É que o Ayrton Lucas, né, quando ele o Alexandre não tem mais essa força para ser um ala. Aí ele troca logo no intervalo para botar o cara do sprint. Mas o Ayrton Lucas não está no seu melhor momento. Não. Quem fez isso pelo lado direito foi o Wesley. Ele incomodou ali pelo lado direito com o Gerson. Então acho que essa visão que teve o Felipe Luiz é de quem conhece o grupo, é de quem tem o grupo na mão, porque se é outro treinador que tira o Gabigol logo numa expulsão no início do jogo, imagina os bicos, Então é o futebol, é a coisa do futebol, da atmosfera do futebol, gente. Sim. Não, agora falando sério, vamos lá, se fosse o Tite que faz essa substituição, ia chover crítica, né? E não seria uma substituição errada, não. Porque você tem 2 jogadores que estão mal fisicamente e que não vão te entregar sem a bola. Ele escolheu tirar o Gabigol, que por mais que ele tenha dado moral, ainda não jogou, gente. Vamos falar a verdade. O Gabigol ainda não rendeu com a sequência de jogos que o Felipe Luiz está dando para ele. Então o que ele fez? Gabigol, eu preciso te sacrificar aqui. Vou tirar você do jogo. Vou fortalecer aqui, dar liberdade para os meus alas. Lógico, e ele tem certeza do que ele está fazendo, né? Assim, acho que boa parte da torcida do Flamengo, respostinha ficou mandando mensagem para o Pascoal desesperado, boa parte da torcida do Flamengo não lida bem com 3 zagueiros. Mas, assim, a explicação do Felipe depois, ela é muito clara. E o que falta de experiência como treinador, sobra de inteligência e estudo para o Felipe, né? Vamos ouvir. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal aí, né? Mengão classificado aí, né? Uma atuação que não foi daquelas melhores, mas quesito expulsão de Bruno Henrique ficou muito no desempenho do Flamengo, mas o Flamengo foi defensivamente foi muito sólido e não deixou o Corinthians criar, né? Em quesito fazer limpo impedimento, o sistema defensivo estava muito afiado, né? Vários lances aí, o Flamengo fazendo a linha de fazendo o correto, né? Acho que o ponto que eu observei o time do Flamengo estava fazendo bem, né? Obviamente a expulsão do Bruno Henrique foi uma fatalidade ou juventude, infantilidade do Bruno Henrique. Colocar vários adjetivos para isso. Mas importante que, concordo com o Zinho nesse ponto, o Felipe Luiz teve muita ousadia para tirar o Gabigol
e botar mais um zagueiro. E o próprio Felipe Luiz falou durante o coletivo após o jogo, né? Já estava planejado. Caso isso acontecesse, já estava planejado. Então, é que o Felipe Luiz é um cara muito inteligente, acima da média, como jogador dentro de campo e agora como técnico. Antes disso acontecer, antes do jogo começar, né, ele já tinha traçado um plano. Se tiver alguma expulsão durante o jogo, eu vou tirar tal peça e colocar um zagueiro para se fechar, né? Obviamente. Ele se incorporou na escola Diego Simeone, durante anos que ele ficou no Atlético de Madrid. Então ele aprendeu muito, né? Eu pensava que ele tiraria o Gabigol, botaria um jogador de ponta, né? Um jogador rápido, tipo o Michael, né? Eu acharia que ele colocaria isso. Ele chegou até a falar que o Michael entraria no jogo, mas ele acabou mudando de ideia depois, né? Mas importante que foi a vitória. Felipe Luiz está iniciando sua trajetória no Mengão, 4 jogos apenas, né? 2 vitórias, um empate e uma derrota, e já uma classificação para a final. É super importante. E é aquilo. Agora, o próximo jogo do Flamengo aí, né? Se eu não me engano, é fora de casa. Não lembro contra quem. Mas depois eu volto aqui a lembrar para você. Mas o importante é agora que o Flamengo está na final e daqui a mais ou menos 13, 12 dias, mais ou menos dia 3 de setembro, o Flamengo tem sua primeira decisão. Não sabemos o mando de campo. Na quinta-feira será decidido pela CBF, né? Através de sorteio. Mas a gente vai trazer tudo no canal, né? Então é isso aí. Deixa o like. E se você chegou até o final aqui nos comentários, deixa Flamengo na final. É isso aí, nação. Então.